Olá, consagrados, tudo bem? Eu sou a Jéssica Lange, terapeuta, mentora e estrategista paranormal e liderando aqui o grupo do Resgate com 21 dias do Arcanjo Miguel. Vim aqui deixar uma mensagem para vocês porque sinto, que vem algo importante que algumas pessoas estão precisando ouvir neste grupo e provavelmente são mensagens que vem de uma frequência um pouco diferente, porque desde ontem que eu tô ouvindo muito música religiosa, sabe aqueles gospel, né? Chama-se, aqueles louvores muito intensos e eu tô cantando muito alto, assim, toda hora. Então, provavelmente estão trabalhando a minha frequência para, enfim, canalizar algo para vocês. Preciso avisar antes que algumas pessoas não conhecem, mas todo o áudio que eu deixo aqui para vocês, eu utilizo a ferramenta leitura de aura. E vamos hoje usar a desprogramação neurobiológica também, para quem estiver ouvindo esse áudio até o fim, tá? Então, para a gente ativar a desprogramação neurobiológica, feche os olhos, esteja em um lugar silencioso. Imagine que eu estou colocando a minha mão esquerda no topo da sua cabeça e a minha mão direita no ponto médio do seu tórax. Dessa forma, nós conectamos as energias desses chakras para que todo trauma, toda memória ruim, toda decepção psicológica, ela se conecte com seu coração, ela se conecte com o momento presente, ela seja transmutada. Que sua mente desperte para o momento presente e deixe o passado para trás. Respira fundo e nesse momento eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, ativando, ancorando, ativando, ancorando. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão ouvindo esse áudio, por ser um canal de despertar, de acalento, de acolhimento, de direção, uma luz no caminho dessas pessoas, em direção ao Senhor. Independente da egrégora, independente de religião, independente de raça, independente de qualquer coisa, o Deus é um só. Ele governa tudo ao nosso redor. Eu sinto que desde ontem está sendo trabalhado dentro de mim a necessidade de se olhar e de autorreconhecimento, porque nos sentimos muito fracos diante das dificuldades da vida. A gente esquece de tudo que a gente passou até aqui. Esquecemos das batalhas que foram vencidas até aqui. Esquecemos do que nos foi ensinado para superar essas batalhas através de uma ação divina, de um líder divino, de uma força elevada que nos conduz para a melhor direção. Nós esquecemos que somos pessoas que superamos tanto e que temos tanto para passar adiante. E mesmo assim nos colocamos no lugar de fracos. Nós estamos deixando de acreditar em nós mesmos para ficarmos paradinhos onde estamos, nos sentindo coitadinhos, deixando de evoluir, deixando de impulsionar outras pessoas que esperam por nós, esperam pela nossa palavra, pelo nosso apoio. Quantas pessoas aqui nesse grupo têm uma missão, têm um trabalho a ser feito para a sociedade? E eu nem estou falando de espiritualidade, eu estou falando na sua prática profissional mesmo. Nós não estamos aqui com missões espirituais apenas. Inclusive, tudo é espiritual. Nós somos seres espirituais, tendo um ancoramento na matéria. E estamos aqui para trazer o espiritual para a matéria. Nós estamos aqui para integrar. Não estamos aqui para separar. Se estamos aqui num grupo de oração, nós estamos para integrar mais ainda. Ancorar mais forte na sua vida e na sua rotina a espiritualidade. A sua essência. E se a gente precisar lembrar aqui que existe um líder maior que está à frente de tudo, independente dos seus Exus, independente das suas divindades, não importa, dos orixás, dos seus santos, independente dos seus
arquétipos, independente do seu animal de poder, não importa. Existe uma liderança muito maior. Não estou falando do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, ele está guiando um exército, mas ele não é o fim. Ele é um meio. Ele é um meio que resgata você da lama quando tá muito difícil, quando você tem muita gente puxando você para trás. E aí ele te dá uma espada e você vai travar uma batalha muito mais forte, muito mais consciente, porque ele te obriga durante 21 dias a se conectar com algo mais elevado, com várias hostes celestiais que te estendem a mão e te tiram da lama, né? Dessa frequência baixíssima do vitimismo, do medo, da vergonha, né? Do medo do julgamento, do coitadismo, de olhar para si e dizer, meu Deus, como eu sou um coitado, meu Deus, como eu sou fraco. Deus, ninguém me reconhece aqui, ninguém me vê, eu sou invisível. Eu sou invisível. Minha mãe não me ama, meu pai foi embora, me abandonou, meu marido não me quer mais. Coitado de mim. Mas você mesmo se olha dessa maneira e isso só está sendo refletido nos outros. Você se esqueceu, você se deixou de lado, você se deixou levar todo o seu valor, né? Tem uma coisa aí no meio, tem um elemento da sua vida no meio disso tudo que está sendo negligenciado. A gente esquece que tem uma frase muito boa que ela é clichê, mas ela é a base. Maior do que Deus, ninguém. Ninguém. Não importa o que disseram sobre você. Não importa o que acham de você. Não importa se te colocam para trás, se te julgam. Não importa se você falhar. Você está aqui para falhar mesmo. Você está aqui para falhar. Se você não está se permitindo falhar, você está vivendo errado. Se você está com medo e com vergonha de falhar, você está vivendo errado. E a única pessoa que pode te julgar, quem é? Eu? Eu não. Totalmente falha. Minha mãe também não. Muito falha. Nem começou o processo de autoconhecimento. Todos nós somos falhos. Sua mãe, seu pai, seus filhos, você tem medo de ser julgado pelos próprios filhos? Como assim? Você perdeu sua autoridade. Você perdeu tanto o seu valor que você perdeu sua própria autoridade diante dos seus filhos. Eles julgam você, você permite. Mas ninguém pode te julgar, só Deus pode te julgar. Esse sim. E ele tem um jugo leve. Sabe por quê? Porque vai além do ego. Você está aqui para falhar. E se você está deitado, escondidinho no chão, sabe? Em posição fetal, com medo de falhar, com medo de ser apontado, quando dá ali a sua moeda, quando serve, quando tenta ajudar alguém, quando você tem medo de falhar ou de estar fazendo pouco, você está furtando de si mesmo a oportunidade que ele te deu de prosperar. Você não se dá o mérito da própria vida que foi lhe dada. E aí você descuida de tudo. Das relações que te despertam, porque todas elas têm esse propósito. Do teu trabalho, que te dá a oportunidade de compartilhar e impactar com o teu servir. Da tua saúde, que é teu templo e te sustenta. Dos teus despertares, do conhecimento, da busca pelo conhecimento. Você se furta de tudo, você sabota. Sabe por quê? Porque você internalizou a crença de que você é pequeno. Porque desde muito pequeno você é validado dessa forma. Você tem que fazer o que dizem, o que mandam, você é perfeito, então você não pode errar, ou você é muito errado, você é muito falho, você nunca vai conseguir nada na vida, e você tá aí com esses diálogos na sua cabeça, ecoando. E muita gente nem sabe. Muita gente se pune tanto, não se permite falhar, porque ouviu a vida inteira que era lindo, perfeito, tão inteligente. Hoje tá tomando um antidepressivo, porque não pode falhar. Para não desvalidar o que ouviu a vida toda. Olha, que fardo, hein? O fardo da perfeição. Não consegue construir nada. Com medo de desvirtuar aquilo que aprendeu sobre si mesmo. Medo de ser quem realmente é. Porque cresceu ouvindo uma versão perfeita dos outros. Aprendeu a acreditar nos outros. E hoje,
toma antidepressivo, porque é o peso, o fardo de ser quem não veio para ser. Então, todos os momentos e lugares onde você internalizou diálogos que definiam você, todos os diálogos internos que definem quem você é, que veio através de outras pessoas, todas as características que você ouviu que veio da boca de outras pessoas, todos os momentos e lugares onde você ouviu conselhos e terminou acreditando, mesmo que não estivessem condizentes com o que você acreditava que era o certo. Você me permite desprogramar e atualizar nesse momento? Diga sim. Para si mesmo, diga sim com seu coração. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Todos os momentos e lugares onde você acreditou que se esconder, esconder a sua vontade, esconder aquilo que você acredita, se tornou uma fuga da realidade. Onde você decidiu que essa era a coisa certa a fazer. Você me permite desprogramar e atualizar nesse momento? Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Não estamos aqui para isso, gente. Estamos aqui para despertar. O Arcanjo Miguel, o meu grupo Arcanjo Miguel, que eu lidero, há alguns anos já que estamos aqui, ele vem como uma espada. É uma oportunidade que é dada a você para ter clareza. Porque se você não permite um espelho na sua frente para se enxergar, eu te dou uma espada reluzente. Ela reflete você também. Mesmo que você ache que está só lutando, ela está refletindo você. Porque ela também é um espelho. Você se vê nela. Você vê a sua força. Eu te dou ferramentas aqui, a leitura de aura, inclusive, que é a minha ferramenta carro-chefe, para você conseguir acessar dentro de você as cargas emocionais que te aprisionam. Seja as tuas relações pai-mãe, seja as tuas feridas ancestrais, seja qualquer trauma. Para que a gente consiga tocar a fundo e liberar essa dor, para que você se liberte. É interessante que ontem uma pessoa disse para mim assim: Jéssica, eu encomendei a minha ressonância harmônica. Sou ressonante do Hélio Couto. É uma ferramenta terapêutica incrível que faz uma limpeza muito profunda e em seguida ela insere no seu campo áurico informações que você solicita, independente de você conhecer ou não. Você pode colocar livros, conhecimentos no geral, cursos, tudo ali. E ele vai fazer essa transferência. Só que antes disso acontecer, ela faz uma limpeza. E as pessoas passam por profundas catarses quando solicitam. E muita gente tem medo de solicitar por conta do medo da catarse. Gente, a catarse, ela é como uma panela de pressão que você encontra e explode. Dentro de você tem várias panelas de pressão que você foi acumulando durante a vida. Impactos emocionais que você reprimiu e com o tempo você vai esquecendo, colocando no inconsciente. Só que isso tá aí vibrando. Essa sua depressão que você tá passando, essa crise de depressão, essa síndrome do pânico que te assombra, essa TAG, esse toque, esse lúpus, a fibromialgia, o câncer, são as suas panelas de pressão que estão queimando dentro de você, porque você ainda não desligou isso, não desativou. E aí, quando a gente entra com ferramentas terapêuticas, qualquer que seja, entramos para encontrar essas panelas de pressão, para que possamos finalmente desativá-las, explodi-las, sabe? Aí a gente faz o quê? A gente tira a pressão de dentro delas, não é isso? Só que isso gera a catarse. Catarse é quando justamente você acessa aquela carga emocional e você nem lembra de onde ela veio. Já passou. Você só tem ali, do resto, você só tem o impacto emocional. E aí você explode. Você cai no choro. Você entra numa espécie de luto profundo por aquela versão que está indo embora.
e gera muito sofrimento, mas esse sofrimento ele é só ali, porque você vai ter que sentir. Todo sentimento ele só acaba quando é gasto, e a gente só gasta um sentimento como? Sentindo. A ressonância harmônica ela gera muita catarse, mas o ciclo de 21 dias do Arcanjo Miguel, ele é para gerar catarse. E de uma maneira muito mais agressiva. Não chega nem perto da ressonância harmônica. A ressonância harmônica não tive nenhuma catarse por conta dela. Claro, porque eu faço o Arcanjo Miguel há muitos anos, desde 2021, eu acho, de várias formas. Gente, não devemos ter medo da catarse, porque a catarse é a sua forma de perceber que aquilo foi liberado, que algo foi liberado, e nem sabe por quê. Quantas vezes eu tive catarse sem saber o que estava sendo liberado, não importava, mas eu sabia o que eu estava sentindo e que estava liberando. Cada catarse que você vive é uma carga emocional que você libera e que não vai carregar mais. Se você está fugindo de catarse, se você sente vontade de chorar, de liberar, e fica aí se encolhendo na parede justamente para não movimentar essa energia, você está só adiando a desativação disso que está te travando. Não tenha medo da catarse. Ela é algo que você vai ter que enfrentar para se libertar. Eu não conheço outra forma de liberar uma carga emocional que te trava através de outro meio. Não conheço. A maior parte das minhas catarses ultimamente tem sido através da meditação. E eu tenho, nossa, de me contorcer mesmo. Só que como eu tô em meditação, eu tô em outra frequência. Então, é na miração. Lá eu posso chorar, gritar, falar tudo que eu quero para aquele elemento. Eu ensino as pessoas a fazer isso na quinta dimensão. É um serviço à parte. E eu não choro no material, eu choro no etérico. Mas sim, tem vezes que é tão forte que eu tô em posição de meditação e tô chorando muito, fazendo aquela constelação lá do outro lado. Eu preciso liberar. Você está aqui para liberar. A oração do Arcanjo Miguel é para liberar. De maneira compulsória. Você só diz sim. E o Arcanjo Miguel, com seu ciclo, vai colocar para quebrar. Por isso é tão difícil. E todo sentimento que você está aqui segurando para não chorar, para não dormir, para não tomar mais água, para não iniciar aquilo que está te impulsionando a iniciar, é um medo de sentir a coisa e desbloquear. É um medo, é a fuga da realidade. Teu corpo tá pedindo, porque tu já disse sim para a cura. E teu corpo tá pedindo a mudança e tu tá travando. Tu não tá se deixando fluir no ciclo. Isso é um erro. Essa energia precisa tomar o rumo que você decidiu, que permitiu. Deixe essa espada refletir você. Olhe para o reflexo. Enxerga, desperta para esse reflexo. Deixa a dor tomar você em cada célula do seu corpo, para ela acabar logo. O sofrimento, ele vem da resistência. A dor, você não vai poder evitar para se curar. Você vai ter que sentir, porque a cura a gente só busca porque está doendo, mesmo que você não lembre mais. A resistência a ela, a resistência à dor gera sofrimento. Você fica apegado ao medo de sentir a dor. Você fica apegado àquilo que precisa morrer. Ah, mas esse relacionamento. Ah, mas o meu pai que morreu. Ah, mas meu filho é tão importante para mim. Ah, mas o meu cachorrinho. Ah, mas eu queria tanto. Pronto, sofrimento. Apego. A identificação do seu ego com coisas que precisam ser deixadas para trás. Por ciclos que precisam fechar para você se libertar. Levantar desse cantinho aí da parede. Então, todos os momentos e lugares. Presta atenção aqui. Todos os momentos e lugares. E todos os diálogos internos que te pedem e tal, que te causam resistência, que se fazem desviar de olhar para si mesmo e se permitir se libertar. Todos os diálogos internos que contam uma história para você, dizendo que você deve evitar a dor. A dor, ela não deve ser sentida. A dor é um erro. A dor é maléfica. A dor gera sofrimento.
Todos esses diálogos internos que te impedem de acessar a tua dor, que te causam medo da dor, o medo da dor. E todos os bloqueios que você criou na sua mente, nos níveis mais profundos, que te impedem de acessar a tua dor, tuas feridas, e finalmente curá-las. Você me permite desprogramar e atualizar nesse momento, sim? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os momentos e lugares onde você aprendeu a resistir à dor. A resistência à dor. A resistência, o medo de sofrer. O medo. O medo de falhar. O medo de parecer vulnerável. O medo de ser vulnerável. O medo de desagradar. O medo de ser diferente do que te disseram que você era. Se bom ou se ruim, não importa. O que importa é ser você. Mas o medo de desagradar. O medo de ser diferente. O medo de se desencaixar. O medo de sair de um sistema. O medo de não pertencer. O medo de se libertar. O medo de ser feliz. O medo de não pertencer às dores do teu sistema familiar. O medo de não pertencer ao sistema religioso. Você me permite desprogramar e atualizar neste momento, sim? Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Preciso dizer também, vem para dizer para vocês, que vocês não devem se culpar por isso, tá? Não se culpem pelo que eu estou dizendo. Apenas despertem e libertem. Despertem e desapeguem. Despertem e se permitam abrir mão desse conceito, dessa crença que limita você. Você só precisa, em grande parte, despertar para algo que estava ali e abrir mão daquilo. Nem gerou uma catarse. Olha só. Às vezes vai ser necessário. Sabe quando você olha para uma situação e faz assim: meu Deus, era isso que estava me travando a vida inteira? Eu abri mão da minha vida inteira porque essa pessoa me disse que eu era assim, assim, assim. E até hoje eu me senti culpada por fazer o curso que eu sempre quis fazer. Eu acreditei nessa pessoa. Eu acreditei que ela queria o meu bem, que ela sabia o meu bem. Mas na verdade, era só o que ela queria para ela e não para mim. E aí, grande decepção. Luto pelo que se foi. Luto pela imagem que você tinha de você. Luto pela imagem que você tinha da pessoa. Luto pela relação. Luto por aquela versão. Luto. E aí gera uma catarse. É natural. Os sentimentos, eles precisam vir e ir. O problema é que você não deixa ele ir. Você mantém ele para não sentir. Você passa por cima, você dribla, você foge, você arruma artifícios para não passar por ele. O problema é que o sentimento, quando ele vem, ele não vai embora. Você se ilude achando, mas você só botou embaixo do tapete. É terrível essa ideia de botar debaixo do tapete, porque ela meio que banalizou, mas ela é muito profunda, muito real. Quando bate a ventania do Arcanjo Miguel, meio que sobe um furacão de poeira. E você vai ter que não resistir. Quem está aqui comigo há muito tempo já está acostumado e nem deve mais sentir esse furacão, porque muita coisa já foi limpa. Mas quem está fazendo as primeiras vezes é muito difícil. As sensações físicas, as sensações psicológicas, a bagunça que fica na vida para você resolver. A energia do caos. O caos. Todos os momentos e lugares onde você acreditou que para resolver e olhar para os seus problemas, você precisa primeiro que tudo dê errado. Você precisa chegar no limite. Você precisa mergulhar numa profunda bagunça. A necessidade de sofrer para só assim resolver. O adiamento, a procrastinação, medo de encarar as decisões. Você me permite desprogramar e atualizar nesse momento, sim? Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza.
Se você tá tão frágil assim, se você se sente tão fraco, tem gente aqui que se sente tão fraco, meu Deus, que se humilha mesmo, sabe? Se humilha. Você não tem vergonha, não, de fazer disso a tua imagem, sabendo que você, assim como todos nós aqui, somos filhos do mesmo Pai. Nós temos aqui o mesmo mérito. Nós todos aqui temos o mesmo mérito. E você está se colocando neste lugar. Não é ninguém que coloca você nesse lugar. Acorde para a vida. O momento onde você acreditou que era essa figura coitada, fraca, sozinha, humilhada. Você me permite desprogramar e atualizar nesse momento, sim? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E sabe o que é pior? É que você sabe o que tem que fazer. Você sabe o próximo passo. Mas a crença de que é isso aí mesmo, que não adianta. É isso que tem mesmo. E que se você não se movimentar, você tá tudo certo, porque você só tá validando. Ninguém vai falar se você continuar aí nessa posição humilhante, degradante, medíocre, miserável. Ninguém vai nem falar, porque você já é um exemplo, já é um mau exemplo. Então, eu fico aqui pedindo, me humilhando por ajuda, me humilhando por um olhar, me humilhando pelo pouco, pela migalha. Aceitando migalha. Podendo me levantar e acabar com esse velório, eu me mantenho deitado no caixão, porque me colocaram, então eu fico ali, sabe? No cantinho. Todos os momentos e lugares onde você ouviu isso de si mesmo. Você me permite desprogramar e atualizar nesse momento, sim? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E aí, subindo mais um degrau dessa informação que eu tô deixando aqui pra vocês, eu tenho vergonha, às vezes, eu mesma. Eu agora, Jéssica. Porque com todo o meu trabalho espiritual, terapêutico, e logo acima, sabendo que existe Deus na minha vida, às vezes eu tenho vergonha de me enxergar dessa forma aí, sabe? Porque às vezes a gente se coloca nesse lugarzinho, a gente dá uma escorregada e a gente diz, poxa, eu sou uma merda mesmo, né? Aí eu faço misericórdia. Não, pelo amor de Deus. Isso é um crime falar isso de mim mesma. Olhe pra você. Talvez você não tenha nem olhado ainda. Você se acha tão mal, tão péssimo. Já validaram tanto isso na sua cabeça que você é nada. Que você é miserável. Que você evita até se olhar no espelho. Você evita até falar o que você pensa. Você evita até se relacionar, porque você não quer ser julgada por conta dessa visão que você tem de si mesma. E você esquece que você tem Deus acima de tudo. Deus. Você esqueceu. Você perdeu o principal. E a sua vida só tá assim porque você perdeu a sua fé. Você perdeu a sua fé. Há quanto tempo que você não lembra em quem se apoiar, confiar? Mas veja, a fé, ela é uma certeza inabalável. Quando você estende a sua mão e Jesus Cristo segura ela, não existem mais problemas, dificuldades, julgamento alheio, a não ser que você esqueça dessa mão que foi estendida para você.
Quando você lembra de segurar essa mão 100% disponível para você, quando você precisa e quando você não precisa também, tudo vai parecer minúsculo. E você fica maior do que o resto, porque Deus está segurando você através dele. Não tem como chegar em Deus sem passar por Jesus, né? Isso é uma passagem bíblica. Então, se você precisa de uma representação, tenha uma imagem de Jesus perto de você. Não importa a sua religião, gente. Independente da religião, acima de tudo é Deus. Se você precisa de um caminho, eu estou te dando hoje, já que estamos aqui numa frequência bem crística, essa imagem, esse arquétipo de Jesus Cristo, que está dentro do seu inconsciente, porque nós temos, né, muito profundo no inconsciente coletivo esse arquétipo. E ele vai manifestar muito rápido na sua vida. Jesus Cristo. É só ter imagens dele na sua vida. Ouvir músicas que falam o nome dele, que entoam mantras, Yeshua, Jesus, Sananda, Cristo. Deus é prosperidade. Deus é abundância. Abaixo dele, tudo é dissolvido para que você alcance aquilo que você precisa. Mas você precisa confiar, sabe por quê? A partir do momento que você duvida disso, é você mesmo que se sabota. Não é a vida, não é o governo, não são seus pais, não é seus filhos, não é sua saúde. É você, tudo começa em você. Você cocria as dificuldades, você dá as desculpas necessárias para não alcançar, porque você acredita que não consegue. Todos os momentos e lugares onde você acreditou que não consegue. Todos os momentos e lugares onde você se sentiu incapaz. Que você duvidou do amor de Deus e dessa presença onipotente, onisciente na sua vida, onipresente. Você me permite desprogramar e atualizar nesse momento, sim? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Lembre-se, abaixo de Deus, tudo se dissolve. Tudo se dissolve. Não existe nada que seja interrompido se você confia nele. O problema é que a gente coloca outras coisas acima dele, né? E aí a gente fica carente de outras coisas. A gente coloca os pais, os filhos, o dinheiro, o companheiro, enfim. E aí a gente esquece dele. É qualquer coisinha que acontece diferente do que a gente definiu, aí a gente se sente inseguro. Mas Deus está lá em cima, acima de tudo. Se você colocar e lembrar disso, acabou. Você se torna mais confiante. Mas é preciso resgatar essa tua fé. Talvez você esteja precisando retornar para esse conhecimento, para essa frequência, para essa imagem, para ancorar essa energia. Lembrar sempre. Coloca imagens no seu dia a dia, para você lembrar disso. Não se deixa se perder. Se você se sente perdido, eu já te dei o caminho. Esse caminho serve para todo mundo, porque todos os caminhos darão a Ele. Todos os caminhos do bem, da elevação espiritual, te levam a Ele. Ai, mas eu não tenho um propósito. Ah, mas eu me sinto carente, eu preciso de um companheiro. Ah, mas o meu filho me abandonou. Ah, mas o meu cachorrinho morreu. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Lembra dele. E põe nas mãos dele. E levanta do cantinho da parede. Confia nele. Ele vai prover para você as oportunidades. Mas você sabota antes mesmo de levantar. Acreditando que não é tão simples assim. Todos os momentos onde você se deu desculpas para não levantar. Você me permite desprogramar e atualizar nesse momento, sim.
Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Gente, espero ter tocado fundo aí no coração de vocês. Não era o esperado. Nunca é. Enfim, eu nunca chego aqui sabendo o que eu vou dizer. É sempre em tempo real. Eu vou recebendo e passando a informação. Eu espero que você tenha a curiosidade de ouvir de novo. Em silêncio. Em um momento mais tranquilo. Sem pressa. Deixe que cada palavra toque no seu coração. Mesmo que você não esteja identificando na sua vida, mas sabe, tem alguém que você conhece que precisa ouvir isso. E você pode enviar para essa pessoa. Não tem problema. Essa mensagem, ela pode chegar em qualquer pessoa, tá? E eu espero que cada vez mais eu consiga tocar mais pessoas com essa palavra. Que eu consiga despertar mais pessoas. Porque, sabe, eu já me levantei do cantinho da parede várias vezes. E eu vou continuar levantando várias vezes, porque a gente se coloca lá de novo, sabe? E a gente vai levantando, confiando, lembrando dele. E a gente vai superando. E chega um ponto que a gente começa a conseguir despertar outras pessoas. É isso que ele quer. Se você se sente sem propósito, você já tem servir. De que forma você pode fazer isso? Com a sua experiência, com o seu conhecimento. Quais são as dádivas que você trouxe nessa vida? Que ele te deu para que você faça isso prosperar. A minha dádiva é a leitura de aura, que me permite canalizar, tipo assim, coisas importantes para pessoas específicas e despertá-las. Me permite curar muita gente e a mim mesma. E me proporcionou um processo de autoconhecimento profundo. Qual é a sua dádiva? Minha dádiva é a comunicação também, uma boa comunicação. Estudei desde muito cedo. E desenvolvi muito com a leitura de aura também, né? Porque é um canal de comunicação. Então junta uma coisa com a outra, percebe? Sou filha de um grande comunicador, então, de comunicadores, né? Ancestral também. Então, o que é que você não está exercendo, mas que te foi dado? Tem uma parábola muito importante na Bíblia, que é aquela que, poxa vida, a parábola que Deus dá os denários, sei lá, eu te dou um talento. Para uma pessoa eu dou um talento, para outra eu te dou 2 talentos, para outra eu dou 3 talentos. E eles vão retornando com aqueles talentos multiplicados. E aí quando chega ao que recebeu apenas 1 talento, ele retorna sem nada, porque era muito pouco, porque era muito escasso, porque não deu. E Deus severamente diz, você não merece mais nada. A partir de hoje você vai ficar sem nada. Deus, ele acolhe, mas ele é severo. Ele tem uma balança equilibrada. Ele não vai te dar mais do que tu vai retornar. Tu vai ter que retornar tudo que ele te deu. E tua dificuldade para se manter na escassez, que te mantém na escassez, é porque tu não está servindo com as tuas dádivas. E aí ele vai tirando de você. Igual nessa parábola. Você está aí sentado no cantinho da parede, sem colocar esses talentos para se multiplicarem, porque você está se falando que é escasso, quando que você tem um diamante nas mãos e você não vê porque você acha que ele não tem valor, porque alguém te falou, ou porque você nunca nutriu, nunca regou essa semente. E aí Deus tira de você a prosperidade, porque o dinheiro, ele vem, a prosperidade ela vem para patrocinar esses talentos. Se você estiver no caminho, ele vai te dar a prosperidade para patrocinar o teu servir. Entendeu como é que funciona? Então olha para essas dádivas, se dá o devido valor e começa a fazer. Eu estou aqui fazendo gratuitamente.
aqui nesse grupo, tá? Eu só preciso de um celular. E eu vou nos stories e eu compartilho um conhecimento. E aí eu abro uma caixinha gratuita que vai abrir agora, dia 8 às 21 horas do sábado. É gratuito. As pessoas vão chegando e vão se nutrindo daquilo ali. E usam como acharem que é o correto. Você tem um celular na sua mão também. São escolhas. O que você vai fazer com esses talentos? Procure aí no seu celular que está na sua mão agora sobre essa parábola. E você vai entender o que eu estou dizendo. Pô, é uma parábola, você vai entender. Porque na época que Jesus canalizou isso, as pessoas tinham um nível de consciência baixíssimo de uma criança de 8 anos. E Jesus teve que ter a paciência de educar essas crianças adultas com parábolas, entende? Então você tem um celular na sua mão e você pode pesquisar o que você quiser. E você pode entender, e você pode pedir para a inteligência artificial ainda explicar, desenhar e fazer um vídeo para você entender como que isso se manifesta na sua vida hoje. Porque parábola você pode encaixar, é como a leitura de aura, né? Ela vem em símbolos e você pode encaixar em qualquer contexto que ela se manifeste. Fica a dica aí para vocês. Espero ter gerado algum impacto. Espero que vocês multipliquem essa informação para mais pessoas que precisem dela, precisem despertar, precisem retornar para Deus, retornar para a fé, retornar para dentro, para se fortalecerem e levantarem, né? Para esse velório acabar, né? Porque, né, aquela frase, quando você se levanta do caixão, o velório acaba, não é isso? Leva isso pra vida, cara. Você tá vivo, mas parece que morreu. Morreu em vida. Está deteriorando já. As lavas já estão começando a brotar. Olha que desastre. Olha o que você está fazendo com o que Deus te deu. A tua vida. Maior dádiva. A primeira de todas. Ai, a gente dorme mesmo, né? Obrigada por ouvirem até aqui. Obrigada por compartilharem com outras pessoas, por despertarem essas pessoas. Obrigada por despertar essas pessoas. Obrigada por serem canal dessa mensagem para outras pessoas. Obrigada pela oportunidade de ser um canal para vocês. Obrigada por indicarem o meu trabalho, inclusive. Obrigada por serem canal dessa mensagem através de mim, para mim, porque sempre é. E a gente está sempre se autodesenvolvendo. A gente não vai ser perfeito aqui nessa terra, nesse planeta, não. A gente está em evolução. Cada um no seu nível, cada um do seu jeito. Mas a gente continua evoluindo. A gente precisa se ajudar. Se você está sem propósito, este é um bom propósito para você seguir. Mas você precisa se fortalecer antes, tá? Você precisa se cuidar. Você precisa se olhar para poder entender o outro. Entender seus limites e superá-los para entender o outro. Comece por você.